100 dias do governo Lula, muita coisa aconteceu e o professor Alexandre Soares, direto de Roraima, vai nos falar mais sobre esses 100 dias logo depois do vídeo especial e institucional do governo federal. Os últimos anos não foram nada fáceis, né? Crise, pandemia, alta dos combustíveis, inflação, a volta da fome. Por um momento, a luz da esperança quase se apagou. Mas, de um tempo pra cá, as coisas estão diferentes. Você já percebeu? O Brasil está voltando a ser respeitado no mundo. Programas importantes como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida já estão de volta. Também voltou o cuidado com a preservação do meio ambiente, com os povos indígenas, o investimento em educação, o cuidado com a saúde. A nossa gente está voltando a ser mais feliz. O Brasil está voltando para frente. Agora é hora de reacendermos a chama da esperança, da solidariedade e do amor ao próximo. Agora é hora de o Brasil olhar para frente e voltar a sorrir. O Brasil tem jeito, depende de nós, de todos nós, e vamos reconstruir este país. Ainda falta muita coisa para consertar, é verdade. O governo está completando apenas 100 dias, mas já está dando para enxergar uma luz no fim do túnel. Ainda faltam 1.360 dias de muito trabalho para reconstruir o sorriso no rosto de cada brasileiro e cada brasileiro. Governo Federal, União e Reconstrução. Teve muita coisa boa, professor Alexandre, nesses 100 dias? Então, Ezequiel, primeiro parabenizar o programa pela escolha do tema, né? Esse tema é fundamental, não só pela data comemorativa dos 100 dias, 100 primeiros dias do governo Lula, né? Sobretudo também porque a gente vem, nas nossas colunas aqui na participação no programa, ressaltando exatamente isso, né? Resgatando aí boa parte das falas dos nossos colunistas ao longo desses últimos 3, 4 meses, é muito nesse sentido, né? Todos nós muito, digamos assim, cientes da necessidade deste governo dar certo, né? E é preciso que, para dar certo, a gente dê tempo a este governo para trabalhar. Um tempo vigilante, sabe, Emanuel, Ezequiel, um tempo fiscalizador, mas um tempo também de muita atenção aos projetos e aos programas que o governo federal vem pretendendo, né, e vem desenvolvendo. Então, eu gostaria de começar aqui minha análise sobre esses 100 dias respondendo a sua pergunta. Tem muito que comemorar, sem a menor sombra de dúvidas, né? Sobretudo porque a gente não vem de uma transição governamental, digamos assim, muito republicana, né? A gente vem de uma transição que a gente nunca experimentou dentro desse último período, né, dessa quadra democrática e de estabilidade democrática enfim, do restabelecimento da democracia no Brasil desde 88. Então, veja que essa é a primeira transição onde o governo que é sucedido, né, ele age ao tempo inteiro, né, ao longo dos últimos 4 anos, atentando contra a estabilidade da democracia no Brasil, contra as instituições, né, rompendo as relações com a sociedade civil, com o tecido social. Então, é razão para se comemorar, sim, né? Nós temos diversos motivos para comemorar, sobretudo porque a gente não passou, né, neste último período, por um processo, digamos assim, de estabilidade democrática. Então, sob esse aspecto, a gente precisa comemorar, né? Se a gente estivesse passando por um processo de transição normal, republicana, talvez não, né? As questões que estão sendo anunciadas agora fossem questões das rotinas mesmo de um governo, né? Então, me parece, Ezequiel, que o próprio slogan, né, que o governo escolhe para fundamentar, digamos assim, as ações governamentais, né,
reconstrução e união, eles são muito simbólicos do que deve ser a pegada, digamos assim, do governo Lula 3. Tá? E é sobre esse aspecto, sob o ponto de vista da reconstrução, que eu queria dedicar a minha análise na coluna de hoje. Tá? Um momento de reconstrução, sim, de uma reconstrução institucional, né? Ou seja, o poder executivo voltando a manter um diálogo harmônico, não um diálogo subserviente, mas um diálogo harmônico com as instituições republicanas. Digo, Congresso Nacional, com o Poder Judiciário, né? Com a sociedade civil, de um modo geral, com os veículos de imprensa, né? Com os movimentos sociais, com o Brasil, de um modo geral. Né? Então, é um período de reconstrução. Veja que a gente, nesse período curto, de 3 meses, conseguiu restabelecer um diálogo franco com o Poder Judiciário, né, nacional. Já houve, inclusive, ainda no mês de janeiro, independentemente dos ataques que aconteceram no dia 8 de janeiro, né, mas já houve uma reunião institucional da rotina de uma república, né, entre os poderes constituídos, entre o judiciário, entre o Executivo e o Legislativo Federal. Então, assim, em princípio, isso não é motivo para comemorar, mas a gente vem de uma tragédia, né, de um governo que foi uma tragédia, que esfacelou essas relações, que caminhou no fio da navalha, né, nessas relações institucionais, que, ao ter isso de volta, obviamente que a gente precisa ressaltar e comemorar. Né? Eu penso que isso é uma conquista. Mas eu vou além. A nossa reconstrução, Ezequiel, ela é também no plano das relações internacionais. Né? Então, muito importante essa movimentação feita pelo governo federal. Abrimos novamente um diálogo franco com os nossos os 3 principais parceiros internacionais, e aí eu estou me referindo à Argentina, à China e os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos e a Argentina, o presidente Lula já visitou, né? Já restabeleceu um diálogo nas relações. Com a China, infelizmente, o encontro foi adiado em razão de uma questão de saúde do presidente Lula. De forma muito clara, o governo sinaliza, mais uma vez, o protagonismo brasileiro, né, no plano internacional. Aliás, veja que situação inusitada, né? Tamanha o comprometimento das nossas relações internacionais sob o governo de Bolsonaro. Ou seja, o governo Lula ainda não tinha nem tomado posse e foi o grande protagonista da COP, né, realizada no último mês de novembro de 2022. Né? Então, assim, o Brasil me parece que volta a dialogar com o cenário internacional, volta a retomar um papel de protagonista. Né? Espero que a diplomacia brasileira e o Itamaraty possam avançar substancialmente no sentido de resgatar a nossa imagem desse trágico período que a gente viveu sob o governo Bolsonaro. Né? Então, eu destacaria, dentro dessa reconstrução, esses 2 aspectos que são fundamentais, né? As relações institucionais e as nossas relações internacionais. Agora, me parece também, Ezequiel, que este é um momento da gente reafirmar, e eu venho colocando isso, né? Eu vou ser insistentemente falar sobre isso, eu vou insistentemente falar sobre isso ao longo de todo o ano, né? Que é a nossa defesa democrática, na defesa da nossa democracia. Né? Não só porque a gente vem de um governo autoritário, mas porque a gente passou, num período recente, estou me referindo ao dia 8 de janeiro, por um ataque sem precedentes, né, às instituições republicanas. Portanto, martelar esse assunto, né, para que a gente nunca mais venha passar por um momento, né, daquele vivido no último mês de janeiro, é fundamental. E neste aspecto, eu quero destacar que esse compromisso com a defesa da democracia brasileira é um compromisso que está para além do Poder Executivo Federal. Né? Esse é um compromisso do Estado brasileiro, portanto, dos demais poderes da República. Né? Se você me pergunta se o governo federal agiu bem em tentar estancar aquele episódio, sem a menor sombra de dúvidas. Eu acho que o governo federal agiu muito bem. Penso que foi de extrema importância, né, a intervenção na segurança pública do Distrito Federal,
né? Porque, sim, passamos por uma tentativa de golpe. Então, a intervenção naquele momento foi fundamental, até mesmo para garantir a constituição de provas, né? Provas que vão, certamente, levar aquelas pessoas que atentaram contra a estabilidade democrática brasileira, né, a responder criminalmente pelos seus atos. E, aliás, já estão, né? Boa parte dessas pessoas ou já foram presas ou estão sendo processadas ou ainda estão em fase de inquérito policial. Aqui no estado da Paraíba, a gente já também teve a oportunidade de conversar sobre isso, Ezequiel. O PSOL liderou, digamos assim, este processo de responsabilização de figuras políticas, figuras públicas ou mesmo parlamentares que hoje estão devidamente, né, sendo investigados pelo Supremo Tribunal Federal, né, inclusive com o cabo Gilberto sendo submetido também ao Conselho de Ética no âmbito da Câmara dos Deputados, e aqui no âmbito da Assembleia Legislativa, o pessoal também já requereu para que o deputado Valber Virgulino também responda no Conselho de Ética a respeito da sua postura, do seu comportamento golpista no dia 8 de janeiro. Então, este é um ponto importante também, sob o ponto de vista de resgate da reconstrução, né, que acredito seja a grande pegada desse novo governo Lula, né? Então, me parece que o governo age na perspectiva de ser um grande pacificador nacional, né? Veja que a imagem que se forma de Lula ali, naquele primeiro momento, sim, é inegavelmente de uma figura defensora das instituições democráticas, né? E veja que a intervenção, tamanha a sua repercussão negativa, foi aprovada pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, que, diga-se de passagem, o governo não tem maioria, né, a indicar que aquela intervenção foi uma medida correta no que diz respeito à defesa da estabilidade da nossa democracia, com respaldo do Estado brasileiro, né, com respaldo do Estado brasileiro, porque as três instituições da República funcionaram ali. O Poder Judiciário determinou as prisões que tinham que ser realizadas, o Congresso Nacional chancelou o decreto de intervenção federal, e o governo federal agiu na medida das suas atribuições, né? Então, eu penso, Ezequiel, que este também é um ponto importante a ser destacado, né?